Hora de começarmos mais uma unidade, a unidade 5 do nosso curso Aula de Português. Estamos dividindo em unidades, terminamos a unidade 4, referente à parte de sintaxe e concordância verbal. E vejam aí, hoje a nossa aula 28, que é a primeira aula da unidade 5, volta ao tema morfologia, volta ao estudo das classes de palavras e hoje nós vamos tratar dos pronomes. Então, na verdade, já falei isso com vocês, vou repetir. São 3 as classes gramaticais que aparecem em profusão em prova. Verbo, que nós já falamos, pronome, que vamos começar agora, e conjunções, quando nós vamos falar sobre o período composto, tá bom? Mas antes disso, vamos ler o pedacinho de texto que a gente sempre lê no início de cada aula. Olha lá. O texto se chama O Último Baobá. Conheça a lenda africana sobre o renascimento da esperança. Ninguém acreditava mais nas antigas lendas. Os narradores que se sentavam embaixo do baobá, a desemaranhar longas histórias, protegidos pelas estrelas, já tinham partido quando a areia chegou. As palavras estavam caladas. Ninguém mais acreditava em um céu protetor. África era um enorme lençol amarelo. A areia, o grão a grão, tinha construído um grande deserto, interminável. Ninguém percebeu ou ninguém quis se dar conta. Dentre esses 3 parágrafos iniciais de um texto que caiu em uma prova, eu destaquei em vermelho todas as palavras que são pronomes. Então eu tenho aí o ninguém, que se repetiu 4 vezes, a palavra que, na linha 1, e o se, que se repetiu na linha 1 e na última linha. Então, todos esses termos aí são pronomes. No final da aula, a gente fala sobre a classificação de cada um. Primeiro, nós vamos definir o nosso tema, que é essa classe gramatical chamada pronome. É bom que você já observe a forma da palavra, porque ela tem o prefixo pro, que significa a favor de, e tem a palavra nome. Então, o que é um pronome? É um termo que é usado em função de um nome. Já comentamos lá na unidade 1 que a palavra que serve para dar nome aos seres, ela se chama substantivo. Então, um pronome tem a ver com o substantivo. Então, vejam só. É uma classe de palavras variável, isto é, ela tem plural, ela tem feminino, e ela substitui ou ela determina um substantivo. Quer dizer, pronome, se é um termo que age em função de um nome, ela está ligada a um nome, ou seja, a um substantivo. Ou ela substitui um substantivo, ou ela acompanha um substantivo. São as 2 funções que o pronome tem. Então, em função, na tela, dessas 2 funções, a gente pode ter uma primeira classificação sobre isso. Aquele pronome que substitui o nome, que entra no lugar de um substantivo, ele chama, portanto, pronome substantivo. E aquele pronome que acompanha e vem do lado de um substantivo, faz o mesmo papel que um adjetivo faria. Então, pronome substantivo entra no lugar de um substantivo e pronome adjetivo acompanha um substantivo. Arranja um pedacinho aí do seu material para você anotar comigo aqui o seguinte. Marcelo é meu primo. Ele mora em São Paulo. Quando você tem essa frase, Marcelo é meu primo, ele mora em São Paulo, Marcelo é o nome de uma pessoa e substantivo, como eu te falei, é a palavra que dá nome aos seres. Só te lembrando que nessa frase eu não coloquei um artigo, mas a palavra Marcelo admite a anteposição de um artigo, o Marcelo. Então, toda palavra que admite a colocação de um artigo antes é um substantivo. Observem que a palavra ele não pode ser ela. Existe ele, existe ela. Existe eles e existe elas. Mas aqui tem que ser ele, porque eu estou usando a palavra ele para não repetir o nome do Marcelo. Se eu colocasse Luciana, aqui seria ela. Se eu colocasse Marcelo e Luciana, aqui seria eles. Então, essa palavra está retomando o substantivo. Então, isso aqui retoma
um nome, toda vez que um termo retomar um nome, ele vai ser o que a gente chama de um pronome substantivo. Existem questões de prova, gente, em que você tem uma pergunta assim: assinale a alternativa cujo termo destacado tem valor ou tem natureza substantiva. Esse é um substantivo propriamente dito. Mas esse também entra. Por quê? Porque ele está no lugar de um. Então, todas as vezes que se falar numa prova de termo de valor substantivo, pode ser o substantivo propriamente dito ou pode ser um pronome. Agora, observem que a palavra primo também é um substantivo. Não existe artigo aqui, mas existe a possibilidade de eu colocar assim: o meu primo se chama Marcelo. E aqui eu quero que você veja que a palavra meu, ela não pode ser minha. Existe meu e minha. Existe meu e meus. A palavra varia. Só que aqui tem que ser meu para concordar com o primo. Se fosse prima, aí seria minha prima. Então, isso aqui concorda com o substantivo. Isso aqui concorda com o nome. Isso quer dizer que nós temos aqui o tal do pronome adjetivo. Então, também da mesma forma, numa questão de prova, às vezes alguém te pergunta assim: assinale a alternativa cujo termo destacado tem a natureza adjetiva, tem a função adjetiva. Então, se eu colocasse a palavra assim, belo, ou se eu colocasse a palavra assim, preocupado, ou se eu colocasse a palavra tranquilas, são adjetivos propriamente ditos. Mas, se eu tivesse destacado o meu, se esse pronome concorda com o substantivo, lá na tela, é como diz aí, ó, ele é um que está determinando ou acompanhando o nome, que é o que a gente chama de um pronome adjetivo, ok? Bom, existem classificações de pronomes, que eu coloquei aí em vermelho, pronomes pessoais, que tem do caso reto, do caso oblíquo, de tratamento, pronome relativo, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido e pronome interrogativo. Vem cá. Ao longo dessas aulas, porque você já sabe que o nosso curso Aula de Português, cada unidade trata de um grande tema e cada aula dura o tempo necessário para a gente esgotar um aspecto com princípio, meio e fim de cada tema. Nesse momento eu estou dizendo para vocês quais são os nomes. Está aí na tela. Pode olhar de novo que tem 1, pessoais, 2, tratamento, 3, relativo, 4, possessivo, 5, demonstrativo, 6, indefinido, 7, interrogativo. Claro, vem cá, nós vamos falar de todos ao longo dessas aulas, mas é porque o curso é para você entrar em contato com os elementos da linguagem ou da língua. Hoje cai muita questão de pronome em prova? Cai. Só que pedir para classificar pronome, aí vai depender da sua banca. Se o seu concurso é um concurso de banca nacional, tipo é o CESP, a Fundação Carlos Chagas, a VUNESP, isso não cai. Se é uma banca da sua cidade, se é uma banca que faz prova geralmente só do seu estado, ou de prefeitura, ou de cargos menos importantes aí, estaduais, são as bancas mais regionais e elas costumam cobrar isso aí. Bom, mas falamos, olha aí na tela, que existem pronomes substantivos e que existem pronomes adjetivos, né? Como eu já disse a vocês, um pronome substantivo, quando ele substitui esse nome, né, ele exerce, na frase em que ele está, a mesma função sintática que este exerceria. Professor, agora já começou a dar nó na minha cabeça. Será? Não acho que tenha que dar um nó, não. Quer ver? Olha essa frase aí. Se eu tenho assim, João passou no vestibular. Você já sabe que João, vem aqui, é um substantivo, porque é o nome de uma pessoa. E nessa frase, João passou no vestibular, olha aí na tela, João é o sujeito da frase. Só tem ele, não tem outras palavras. Então, ele é o sujeito e o núcleo do sujeito, a palavra principal. Se eu tivesse que substituir João por um pronome, que pronome seria? Tá aí, ó, ele. Ele passou no vestibular.
Então, se na frase original o substantivo João era o núcleo do sujeito, na substituição, o pronome ele, se chama pronome do caso reto, passa a ser o núcleo do sujeito. Então, é isso. Para eu saber, né, função sintática, morfologia é só a classe gramatical. Substantivo é uma, pronome é outra. Mas eu estou te mostrando que na chamada análise sintática, que vai ser um outro momento do nosso curso, tanto um substantivo quanto um pronome podem exercer a função sintática de sujeito. Olha esse outro exemplo aí. Quando a gente fala assim, gosto de João, o sujeito está implícito aí, sou eu, né? Não tem jeito de ser outro, não pode ser nós gosto, vocês gostam, eles gostam. Então, se o sujeito está implícito, o verbo é o verbo gostar, que precisa de um complemento. Você se lembra que ao longo da sua vida tinha aquela perguntinha assim, ó, quem gosta, gosta de alguma coisa. De quê? E aí na tela, de João, a palavra João é o mesmo substantivo precedido da preposição de. Sempre que o complemento verbal for preposicionado, penso em você. Gosto de João. Perguntei ao professor. Esse complemento preposicionado se chama objeto indireto. Se eu substituo o substantivo João por um pronome, veja, vai ficar assim, eu gosto dele. É o mesmo ele que substitui João, mais a preposição de. Então, essa palavra dele também vai funcionar como objeto indireto. É isso. Então, quero hoje, não que você saiba fazer análise sintática. Nós estamos tratando de pronome. Mas para você saber que, quando se fala de pronome, ele substitui o substantivo e ele exerce as mesmas funções sintáticas. O pronome ele, que substituiu João, e que depois se misturou com a preposição de, veja na tela mais uma vez. Você está vendo aí na tela que na primeira substituição eu chamei de caso reto. E na segunda substituição eu chamei de pronome oblíquo tônico. Tá certo? Então vem cá. Quando a gente fala de pronomes pessoais, arranje um cantinho para você anotar isso aí. Quando você tem um pronome pessoal, nós só estamos adiantando, isso vai tudo ser especificado. Existe, na verdade, a classificação pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal de tratamento. Na verdade, o pronome de tratamento entra no rol dos pronomes pessoais. Então, você já viu que o pronome pessoal do caso reto, ele vai ser sempre o sujeito da frase. Eu sei até que você já decorou um dia assim, ó, eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Você já decorou isso. Mas esses pronomes são pronomes do caso reto apenas se eles forem o sujeito da frase. Então, por exemplo, ele vai entrar em férias. Então, quando eu falo que ele vai entrar em férias, o pronome ele aqui, ó, é o sujeito da expressão vai entrar. Então, quando ele está naquela lista, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e é sujeito, isso aqui, portanto, vai ser classificado como um pronome do caso reto. Ok? Bom, o pronome do caso oblíquo, ele geralmente é complemento verbal. O caso reto sempre é sujeito. O do caso oblíquo geralmente é complemento verbal. Então, por exemplo, o pai deu a ele uma chance. Então, quando eu tenho essa frase, o pai deu a ele uma chance, o que acontece? O verbo aqui é o verbo dar. Ele não é o sujeito de deu. Quem deu uma chance foi o pai. Isso aqui é o sujeito do verbo dar. Ou seja, o pronome ele é o mesmo pronome que estava aqui em cima. Só que como ele não é sujeito, isso aqui é chamado de caso oblíquo.
Então, o pronome do caso reto sempre é sujeito, o pronome do caso oblíquo é um pronome que geralmente é complemento. Agora, os pronomes de tratamento, eles são o que a gente define como fórmulas de cortesia. O que é ser cortês? É ser educado, é ser formal. Então, existe uma lista de pronomes de tratamento que devem ser utilizados. Essa lista é determinada pelo Manual da Presidência da República, nas correspondências oficiais, para que a gente se dirija a algumas pessoas de determinados cargos públicos. Mas nós vamos tratar disso depois. Na tela. Os chamados pronomes adjetivos, eles vêm sempre juntos do substantivo. Isso eu já comentei com vocês. E agora eu estou te falando sobre função sintática. Se ele vem junto de um substantivo, ele vem junto de um nome. Por isso que tem o nome de adjunto adnominal. Então, eu já estou assim, adiantando, não que você tem que saber isso agora. Que pronome reto é sempre sujeito, que pronome oblíquo é complemento de verbo, e que pronome adjetivo vem junto de um nome, é adjunto adnominal. Olha na tela. Quando eu digo assim, meus livros sumiram, o verbo é sumiram. O sujeito completo é meus livros. Então, quando a gente tem esta... Ops, caiu aqui meu pincel. Quando a gente tem aqui esta frase, meus livros sumiram, né? Você pode adotar aí no seu material. Isso aqui é o sujeito do verbo sumiram. A palavra principal é livros, que quem sumiu foi os livros. Ó. Então, isso aqui é o que se chama núcleo do sujeito. Como a gente estudou na concordância verbal, o núcleo do sujeito é o primeiro substantivo que aparece. Lembra disso? Quem não lembra, vai assistir a aula 1 de concordância verbal de novo. Então, o núcleo do sujeito é o primeiro substantivo que aparece, que não é preposicionado. E aí, isso aqui que concorda com livros, porque se fosse apostila, seria minha apostila, então esse aqui, enquanto classe gramatical, é um pronome adjetivo. E, se ele está acompanhando um nome, a função sintática dele é de adjunto adnominal. Ou seja, do termo que está junto de um nome. Daí o nome adjunto adnominal. Então, é isso. Só para a gente adiantar a nossa informação. Mais um exemplo na tela. Assisti a este filme. O sujeito está implícito, mas é eu. Pode colocar entre parênteses. Vem cá. Eu não posso colocar nós assistir. Eu não posso colocar vocês assistir. Só pode ser eu. Então, quando não aparece, é porque a gente pode definir qual é o sujeito pela terminação do verbo, né? Agora, pela regência do verbo assistir, nós vamos estudar regência numa outra unidade, né? A gente está acostumado a pensar que, a gente já ouviu isso várias vezes, a gente fala assim, ontem eu não assisti novela, você assiste TV? A gente não coloca o A, mas vejam só, ele tem que ter. Na tela, eu tenho que dizer assistir a este filme. O verbo assistir, no sentido de ver, é a este filme. E aí, meu amigo, a este filme, se tem essa preposição a, é um objeto indireto. Lembrando que esse a não é um artigo. Já falei isso aqui, estou repetindo. O a só é artigo quando a palavra que vem depois dele for feminina. Como, por exemplo, a carteira. Como, por exemplo, a atitude. Farinha carteira, bati aqui no bolso, essa minha está aqui. Tá. E aí, quando a gente fala de a e a palavra seguinte é masculina, são a preposição. Então, a este filme é um objeto indireto. O núcleo do objeto indireto é o filme, que foi o que eu assisti. O este está acompanhando filme. É masculino que acompanha filme. Se fosse novela, seria a esta novela. Logo, está junto de um nome, na tela,
É por isso que ele é um adjunto adnominal desse núcleo do objeto indireto que é filme. Então, é isso. Resumindo a história, pronome do caso reto é sujeito, pronome do caso oblíquo é complemento verbal e pronome adjetivo é adjunto adnominal. Então, é só para vocês se familiarizando com nomes que você já ouviu ao longo de sua vida, ok? Vamos voltar ao texto. Eu destaquei, na primeira frase, ninguém acreditava mais naquelas antigas lendas. Vem cá, nós não trabalhamos isso ainda, mas a palavra ninguém é um pronome indefinido. Ninguém. Ninguém quem? Né? Estou colocando uma generalização, mas não sei de que grupo. Ok? Agora, essa palavra ninguém, vejam na tela, ela é o sujeito do verbo acreditava. Então, ninguém, puxa uma setinha aí e coloca, ó, é um pronome substantivo. Ele é um pronome indefinido com uma classificação específica, mas o valor dele é um valor substantivo. No lugar do ninguém, eu poderia colocar assim, o homem acreditava nas antigas lendas. O povo acreditava nas antigas lendas. Esse ninguém está no lugar de um substantivo. Toda palavra, todo pronome que for sujeito de frase é um pronome de valor substantivo. Então, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Então, quando a gente fala de pronomes substantivos, esses pronomes substantivos, eles podem ser retos e oblíquos, conforme nós vimos. Os pronomes do caso reto são sujeito. E os pronomes do caso oblíquo são complementos verbais. Tá? Na tela. A palavra ninguém. Ninguém mais acreditava. A palavra ninguém. Ninguém percebeu. E a palavra ninguém. Ninguém quis. Ninguém é sujeito de acreditava. Ninguém é sujeito de percebeu. E ninguém é sujeito de quis. Ou seja, ninguém, em qualquer possibilidade que aparecer, vai sempre ser um pronome substantivo. Sempre. Não tem jeito. Ninguém nunca é um pronome adjetivo. E pronomes substantivos ou são sujeito ou complemento verbal. Agora, se o pronome for adjetivo, que acompanhar um substantivo, ele sempre vai ser adjunto adnominal. Tá? Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Agora, na tela, o se, os narradores que se sentavam e ninguém quis se dar conta. Vem cá, a palavra se, ela nunca pode ser o sujeito de uma frase. A classificação desse se, só para adiantar, é um pronome pessoal do caso oblíquo. O primeiro se liga ao verbo sentar, se sentar, e o segundo ao verbo da expressão verbal quis se dar. Esses pronomes que se ligam a formas verbais, eles são pronomes oblíquos, tá? E na tela, pela última vez, esse que, vai chegar a vez dele, mas esse que, quando o que for um pronome, ele sempre é um pronome relativo. Os narradores que sentavam. Observem que esse que retoma narradores. É como se eu dissesse assim, olha, os narradores, né, se sentavam. No lugar do que, se eu coloco os narradores, a frase encaixa. Os narradores se sentavam. Então, todo o que aparecer com um substantivo antes dele, está retomando esse substantivo. Então, circula esse que, puxa uma setinha e coloca aqui, ó, pronome de valor substantivo. Ele é um pronome relativo de valor substantivo. Tá bom? Então, terminamos a nossa aula de hoje. Na tela, a nossa aula de número 29 vai ser, de novo, uma aula sobre pronome. A segunda aula de pronome. Estou te esperando. Até lá.